Bom, já voltamos, né? Se tu ficasse assustado que eu tô com esse chapéuzinho aqui. Isso aqui não sei se é chapéu, como é que eles chamam lá no Vietnã, né? Mas eu recebi do estimado William, que é o nosso grande artista, aquele teatro de boneco, filho do nosso Raimundo lá do Caceiteiro, figura que esteve aqui no programa, show de bola. Não era o Bar da Boca ainda, né? E nem, não era esse nosso cenário, mas ele deu um boi aqui, trouxe esse presente e fazia tempo que eu não usava. Então. Eu disse, eu vou ter que usar o programa o chapéuzinho aqui Chinês que veio usa, né, do Vietnã, que é um verdadeiro espetáculo. E os presentes que a gente ganha dos amigos, a gente tem que sempre valorizar e agradecer sempre. Que as pessoas viajar e lembrar da gente, é uma coisa bonita. É verdade. Né? É verdade. É pior quando ninguém lembra de você, né? Aí é é ruim, complicado. Né? Ô, estimado, vamos voltar então àquela... Quando nós iniciamos lá a abertura do programa, a estrutura batista no mundo, com esses grandes líderes aí mundiais, ex-presidentes dos Estados Unidos, atores, artistas, enfim, gente famosa aí que... Como é que você coloca isso aí? Realmente a Igreja Batista, então, ela tem uma estrutura mundial muito forte e de respaldo, né? De guarida. Sim. Ô, Neri, quando a gente usa, por exemplo, dessa precedência de citar as pessoas influentes que são batistas, antes de ser batista, o importante é ser de Jesus. Entende? Muito importante, né? Antes de ser batista, é ser de Jesus. Mas nós temos pessoas influentes, até porque a denominação batista, ela partiu, ela saiu de lá daquela região. Entende? Quando nós olhamos aí os membros batistas que tomaram a frente, como John Smith, vindo realmente para o Brasil, para aportar ali na Bahia, entende? Mas eles tiveram a sua história de muita luta, de repressão, perseguição, entende? E a igreja se consolidou. Eu trouxe até, você viu aí, informações de pessoas ilustres, né? Eu estive na Câmara de Vereadores, eu tive um presente aqui para ti, Neri. Você esteve lá, eu estive aquele dia lá. Eu estava lá, tu estava lá, é verdade. Olha só, eu passei para os nossos vereadores quando apresentei... Vou tirar porque está atrapalhando um pouquinho para fazer a leitura ali, exatamente. Pois é. Tirar um pouquinho aqui. Apresentei aos vereadores este livro. Este livro aqui, ele fala sobre as virtudes de envelhecido de Jimmy Carter. E o que eu não apresentei na Câmara de Vereadores é aquilo que, de repente, a nossa população quer saber. Realmente, Jimmy Carter, ele é um batista. E no final, presidente dos Estados Unidos. Isso, no final você pode ler ali que ele, além de presidente dos Estados Unidos, ele é professor, e aqui diz catecismo, isso aí, a nossa tradução aqui no português, é a Escola Bíblica Dominical, e diácono da Igreja Batista em Maranata, lá nos Estados Unidos. Então, Jimmy Carter ele tem uma história dentro da Igreja Batista. Tem uma história. Como nós vimos aí Abraham Lincoln e outros presidentes, vice-presidentes dos Estados Unidos, é uma relação enorme de pessoas batistas dentro da denominação. Mas esse livro aqui, Jimmy Carter, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 2002. Pode segurar firme que dá um close ali. Segura bem firme aqui. Isso, 2002. Prêmio Nobel da Paz, está ali, ó, 2002. As virtudes de envelhecer. Isso. E nós, claro que para nós é um prazer, é um orgulho de nós termos pessoas como Jimmy Carter, Bill Clinton, entende? Ex-presidente também. Ex-presidente dos Estados Unidos, entende? Aí disse, mas são pessoas que tiveram as suas questões na direção de um país, tiveram suas falhas, seus acertos, todo ser humano, onde tem ser humano está o erro, está o problema. Onde tem ser humano que está o problema. Está o problema. Entende? Quando acabar o ser humano, acabou o problema. Acabou o problema, entende? É verdade. Mas essas pessoas têm contribuído grandemente. E eu passei uma relação, vi essa relação eu vi a relação aqui, até para a gente fazer essa leitura toda, não daria, porque tem muitos nomes, e não é só dos Estados Unidos, a gente está vendo aqui presidente da Nigéria, enfim, aí vai, da Rússia. Então, os grandes líderes mundiais dos países estão aqui como os grandes líderes também da Igreja Batista. Elvis Presley nasceu dentro da Igreja Batista e começou a cantar no coral de igrejas batistas. E depois se transformou o rei do rock. O rei do rock. Exatamente. Morreu da forma triste, como a gente sabe. E né? nós temos Mas ele teve uma base lá dentro da Igreja Batista. E nós temos aqui os irmãos Pitts aqui dentro da TV, que é o Jonas e o Leonardo, que tem um fã-clube do Elvis Presley. São apaixonados pelo Elvis Presley. Porque realmente foi o cara. No rock ele foi o cara. Isso. E criou-se, teve a sua base realmente dentro da Igreja Batista. Então, eu fiz questão de te trazer essa relação, Neri, porque é uma relação grande.
de grandes personagens. Aquele grande ator também, o Chuck Norris. Isso. Olha só, Ed Ed Murphy. É. Só figuras fantásticas aqui Isso. mesmo. Tem pessoas que tiveram sua base, seus conhecimentos bíblicos dentro da Igreja Batista ali nos Estados Unidos e outros países também. Mas, Neri, através disto, nós podemos dizer assim, as igrejas batistas chegam então agora no Brasil. Ao Brasil. Ao Brasil. E John Smith, ele teve essa preocupação muito grande de trazer o Evangelho para o Brasil. E quando ele chega no Brasil, o porto foi justamente da Bahia. E ali, naquele porto, realmente eles chegaram em 1612, entende? E tiveram esta grande oportunidade de trazer ali a palavra de Deus, e o Evangelho ali na Bahia cresceu. Então, o berço do trabalho batista, inclusive, há um outro segmento que defende Santa Bárbara do Oeste também, que temos o movimento batista e que outros missionários americanos chegaram ali. Mas, na verdade, o berço da evangelização começou realmente por nossos irmãos ingleses que chegaram realmente para pregar a palavra de Deus no nosso meio. Nós podemos perceber, Neri, que em 1882 é que foi organizada a primeira igreja batista aqui no Brasil. No Brasil, 1882. Isso. Então foi a igreja voltada para a evangelização no Brasil. Nesta época, então, começou a evangelização no Brasil. O trabalho cresceu, nós podemos perceber, tem alguns dados aqui, inclusive, que é importante, né? Em 1892, existe um número de 75 membros já, e é organizada, então, ali a primeira igreja batista na Bahia. Na Bahia, porque chegaram pela Bahia. Chegaram pela Bahia. De então, navio, claro. Automaticamente. Não deve ter sido a nado, né, estimado? Não, de maneira Não deve ter sido a nado, né? Não tinha nem boia naquele tempo, tinha. a não ser que escatuto. Antigamente se usava que escatuto embaixo do braço. Então eles vieram de navio, claro. Vieram de navio. Mas para chegar de catuto também ia ser complicado. Ia ser complicado. Aí, Neri, com a chegada ao Brasil, o Evangelho se espalha por todo o Brasil e, eu diria assim, com bastante altivez. Existiu realmente um empreendimento nesta área da evangelização e o estado de Santa Catarina não ficou de fora de maneira alguma. Só que Santa Catarina recebe aqui letos vindo da Letônia. Eles vieram com a finalidade de conhecer o Brasil, essa é a verdade, porque por causa da repressão, das guerras e da fome, automaticamente procuraram outros lugares para se estabelecer. E chegaram ao conhecer, ao saber a respeito do Brasil, em saber de que o Brasil era fértil, que o seu clima era muito bom, que a terra aqui produzia, então vieram para o Brasil. E é interessante que eles aportaram no porto de Riga e vieram, então, e pararam justamente em Laguna, aqui no nosso estado. Em Laguna, Santa Catarina. Santa Catarina. Dali, a história começou realmente a viver uma nova fase do trabalho batista. Né? E Laguna até no sul do estado, Santa Catarina, é a terra abençoada pelo Todo-Poderoso, porque o melhor camarão de Santa Catarina está em Laguna. Com certeza eles devem ter saboreado um camarãozinho naquela época, né? Não sei se era no alho e óleo, se era pururuca, não a pururuca, ou se era soltinho, aquele camarão soltinho, né? Ou era na moranga, que eles fazem muito, mas eles devem ter saboreado, né? Porque o camarão é uma coisa também, que isso é da época do Budok. Não vai pensar, isso é da época do Budok. Do Budok, da funda, né? Sabe, isso é coisa também. O camarão não foi uma coisa que surgiu há pouco tempo, né, estimado? Verdade. E na época o povo só se alimentava de peixe e animais. Só de peixe, e animais. Né? Os animais que não podem mais dar jeitinho nele, deixa os animais. O peixinho, dependendo se não tiver na desova, tu pode ir, né? Mas enfim, chegaram em Laguna. De Laguna, aí eles chegaram até Orleans, no sul do estado, e foram cortando o caminho e pararam em Rio Novo. Rio Novo, ali já no município de Orleans. Perto do Braço do Norte. Isso, e ali se estabeleceram. Que é onde vem esse gasosão, vem do Braço do Norte. Do Braço do Norte. O gasosão vem da cidade de Braço do Norte. Claro, o Manos Lanche que cede pra gente aqui em Rio do Sul, mas é produzido em Braço do Norte. Então, e aí, chegando ali em Rio Novo, então se começou uma nova experiência com os batistas ali. É interessante que chegou várias famílias.
Mas algumas não se acostumaram, não se adaptaram ao lugar e voltaram lá para a Letônia. Voltaram para a Letônia? Voltaram para a Letônia. Algumas famílias saíram de Rio Novo e subiram, vindo aqui para Urubici. Por exemplo, se você, quando passa no centro de Urubici, vê a Igreja Batista, boa parte dos membros ali são... É uma bem antiga, então? Isso, aquela igreja bem antiga ali. Em Urubici. Em Urubici. Inclusive, ela ainda ostenta a sua arquitetura antiga, a Igreja Batista de Urubici. E muitos mudaram para Nova Odessa, São Paulo, e os letos estão espalhados aqui pelo nosso Brasil. Pelo nosso Brasil, né? Mas Santa Catarina, então, na verdade, ela surgiu, foi mesmo em Laguna, isso? Eles chegaram em Laguna, mas o início do trabalho batista foi em Orleans. Em Orleans. Rio Novo. Rio Novo. E depois Urubici. Essa é a história. Aí se espalhou por todo o estado de Santa Catarina, entende? Algumas igrejas, elas ficaram extintas porque lugares pequenos, os filhos foram casando, foram embora, os velhinhos foram morrendo, então a igreja se extinguiu. Mas em grandes cidades, as igrejas permanecem, até com a presença de letos. Existem muitos letos ali. A Igreja Batista, como é que ela vê o santo? Tem dentro da Igreja Batista o santo? Não tem? Não tem isso? Não como é que a tem. Igreja Batista, então, vê? Como é que vocês veem o santo? Na verdade... Essa figura que é criada, entre aspas, né, que não é criada, mas enfim, é uma pessoa que fez os milagres da vida. Enfim, tá lá, um santo. Como é que você vê o santo? Em Êxodo capítulo 20, na Bíblia Sagrada, quando eu digo Bíblia Sagrada, na Bíblia Católica, em qualquer Bíblia, diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu e nem embaixo na terra. E disse Deus, porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus zeloso. Então, eu criar um personagem, o salmista também diz assim que as imagens, elas têm boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. E tem olhos, mas não veem. Então, a própria Bíblia mostra realmente o repúdio de Deus com relação a eu levantar personagens santos, entende? De uma coisa que realmente Deus diz que eu sou o Deus santo. Quer dizer que ele é o único? A Bíblia diz assim, que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Eu disse para você há pouco a presença do vento. Eu não vejo, mas eu sei que ele está presente. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Entende? Então, eu não preciso de uma imagem para dizer de que Deus está ali. Entende? Eu sinto Deus. Na oração do Pai Nosso, ali registrado em Mateus, antes da oração, diz assim: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em oculto, e em oculto ele te ouvirá. Então, não se faz essa... Agora eu sou obrigado a materializar para mim entender de que Deus está aqui. Não, isso aqui eu tenho que fazer uma imagem. Não existe. Não existe. Mas a Igreja Católica adota muito, né? Os santos da Igreja Católica é uma coisa milenar. E o povo católico tem muita fé em cima dessas imagens. Sim. Né? Eu diria o seguinte, se pensam desta forma, eu não posso de maneira alguma dizer que a Bíblia realmente nos orienta desta forma. Eu posso criar dogma. Eu posso criar uma nova filosofia dentro da Igreja Batista. Eu sei que eu não posso, não devo. Até porque, se eu criar um sistema diferente, as pessoas vão e eu vou atribuir a Deus. É Deus que mandou. É Deus que disse que é para fazer. Não, Deus não disse nada. Mas eu crio. Eu não posso criar alguma coisa. Eu não posso inventar. É o que eu citei há pouco ali atrás, sobre ai daquele que acrescentar alguma coisa. No livro de Apocalipse diz assim: ai daquele que acrescentar alguma coisa que está escrito no livro desta profecia, e ai daquele que tirar. Então é um compromisso que eu tenho, é um compromisso que eu tenho como pastor, e qualquer líder religioso também tem, entende? De entender de que é a minha responsabilidade diante de Deus para passar para você o que é a Bíblia. Não adianta, mas eu criei alguma coisa para você, que olha, você entende desta forma, vamos esquecer um pouquinho ali. Não existe isso. Deus é imutável. Deus não muda. O homem muda, mas Deus não muda. Então é nessa linha que a Igreja Batista... Como é que a Igreja Batista vê a cruz? Aonde Jesus foi crucificado. Você falou bem. Cruz. Nós olhamos para a cruz e vimos que Jesus já não está mais nela.
Entende? Quando se diz assim, crucifixo, aí é diferente.